conheçam Debbie. Ela nasceu no dia 25 de abril de 1965. Ela era uma menina de 8 anos que vivia com sua família na Pensilvânia, Estados Unidos. Debbie foi descrita como uma menina extrovertida, de personalidade energética e que gostava de algumas brincadeiras que tinham uma certa aventura. As pessoas que falaram sobre ela disseram que Debbie adorava subir em árvores, que ela era uma aluna nota 10, tinha muitos amigos e que também tinha uma risada contagiante. Debbie vivia com seus pais e com seus 2 irmãos em uma pequena cidade rural. Os pais dela se mudaram para essa cidade poucos anos antes. Eles acreditavam que a cidade era um local tranquilo, seguro, e não só eles acreditavam nisso. Todo mundo que vivia ali acreditava que nada de ruim poderia acontecer, já que a maioria das pessoas se conheciam e por isso eles viviam super bem. O pai de Debbie era professor do ensino médio, enquanto sua mãe trabalhava em uma fábrica de costura local, e por isso, como eles trabalhavam grande parte do dia, Debbie e seus irmãos passavam a manhã e o início da tarde no colégio, só que quando eles voltavam para casa, nenhum dos dois ainda tinham chegado, eles ficavam por volta de 1 hora sozinhos, até que a mãe deles saísse da fábrica e voltasse para casa. No dia 5 de outubro de 1973, Debbie e seus irmãos seguiram a rotina normalmente. Eles acordaram, foram para o colégio, seus pais foram trabalhar. Algumas horas depois, as aulas se encerraram. Eles foram até o ponto de ônibus, onde o ônibus escolar parava. Só que naquele dia, só Debbie subiu nesse ônibus porque os irmãos dela decidiram que iam voltar para casa caminhando, porque eles tinham que vender algumas assinaturas de revistas em prol de uma arrecadação de fundos para o colégio, e como eles já tinham avisado aos pais, eles permitiram, e por isso só Debbie entrou naquele ônibus aquele dia. Após algum tempo, os irmãos de Debbie chegaram em casa. Assim que chegaram, eles não encontraram a irmã, mas eles encontraram o casaco que ela estava usando de manhã, encontraram também os livros dela e a chave da casa que ficava com Debbie estava sob a mesa. No início, eles não se preocuparam, já que era normal, quando eles chegavam em casa, sair para brincar com os amigos. Eles acreditavam que Debbie chegou, deixou suas coisas ali, foi para casa de uma amiga, e por isso eles fizeram a mesma coisa. Eles também saíram para brincar e 1 hora depois, por volta das 4h45, a mãe de Debbie chegou em casa do trabalho, viu que os filhos não estavam lá, porém aquilo não era nada demais, porque, conforme informei, era algo comum eles chegarem em casa e saírem para brincar, e por isso ela começou a fazer o jantar da família. Por volta das 5h30, os irmãos de Debbie voltaram para casa, porque eles costumavam jantar aquele horário. Assim que eles chegaram, eles informaram para a mãe que não estavam com Debbie, que a última vez que eles tinham visto a irmã foi quando ela entrou no ônibus, e por isso ela decidiu aguardar mais um pouco. Assim que o pai de Debbie chegou em casa, a mãe contou o que estava acontecendo. Nesse momento, eles decidiram começar a ligar para alguns vizinhos, perguntaram se Debbie estava na casa deles, se eles viram ela, porém todas as pessoas que eles conversaram disseram que não tinham visto Debbie. Naquele momento, eles não se preocuparam, até porque, como eu disse para vocês, Debbie costumava brincar subindo em árvores, ela sempre gostava de aventuras, então eles imaginavam que ela tivesse subido em uma árvore, se machucado, ou então que só tinha se perdido porque tinha ido um pouco mais longe do que estava acostumada, e por isso eles decidiram entrar no carro da família. O pai começou a dirigir um pouco mais devagar para ver se ele encontrava Debbie pela rua, só que infelizmente eles não a encontraram. Eles até conversaram com alguns vizinhos, algumas pessoas que estavam passando pela rua enquanto o pai estava dirigindo, porém todas essas pessoas disseram que não tinham visto Debbie. Como anoiteceu, os pais dela
realmente começaram a se preocupar, então eles decidiram voltar para casa, ligaram para a polícia, informaram tudo o que estava acontecendo, só que assim como eles, inicialmente a polícia não achou que era nada demais, eles sabiam que naquela cidade pouca coisa ruim acontecia, não imaginavam que nada teria ocorrido com ela, só acreditavam que ela tinha se perdido e por isso eles também começaram a procurar. Como eles estavam procurando muito e Debbie não estava sendo encontrada, eles decidiram colocar um aviso no telão de um estádio onde estava acontecendo um jogo de futebol no colégio que ela estudava. Muitas pessoas estavam assistindo aquele jogo. Quando eles viram o anúncio passar, eles decidiram sair dali imediatamente, se juntaram aos policiais e à família, vasculharam todo o bairro, toda a cidade, porém, apesar de rodar toda a noite, ao amanhecer, eles ainda não tinham encontrado nenhuma pista relevante. No dia seguinte, os investigadores decidiram conversar com pessoas que moravam próximo à casa de Debbie. Quando eles conversaram com essas pessoas, a maioria disse que não tinha visto nada, porém algumas testemunhas disseram que viram Debbie com um vestido verde, uma bolsinha rosa, sapatos pretos e que ela estava caminhando pela rua. Outras pessoas que estavam com Debbie no ônibus escolar disseram que viram ela descer do ônibus às 3h45 da tarde, que assim que desceu, ela começou a caminhar em direção ao colégio e alguns vizinhos que moravam quase do lado da casa dela disseram que chegaram a ver ela abrindo a porta da casa. Essas pessoas disseram que não viram Debbie sair da casa em momento algum, porém falaram que ela poderia ter saído pela porta dos fundos e que por isso eles não viram. A partir daí, os policiais decidiram ir até a casa de Debbie. Eles queriam vasculhar todo o local para ver se encontravam alguma evidência, se existia alguma pista que direcionasse eles. Então, assim que chegaram ali, eles vasculharam toda a casa, notaram que tudo estava em seu devido lugar, que a porta não tinha sido forçada, as coisas não estavam remexidas. E por isso eles começaram a imaginar que qualquer coisa que pudesse ter acontecido não tinha acontecido dentro da casa, e sim fora dela. No dia seguinte, que era um domingo, alguns familiares da família decidiram ir até a cidade onde eles viviam para ajudar nas buscas também. Todo mundo estava muito empenhado, os investigadores, os habitantes locais, a família, todo mundo queria saber o que aconteceu e ainda estavam com esperanças. Pela manhã, 2 membros da família de Debbie decidiram caminhar pela cidade em busca dela. Eles estavam somente a 200 metros da casa dela, perto de uma antiga destilaria. Enquanto estavam caminhando, eles notaram um tecido verde em um local, decidiram se aproximar e assim que se aproximaram, eles encontraram Debbie sem vida. Com isso, eles decidiram chamar os investigadores. Eles foram até lá, levaram ela para análise e quando chegou ao local, logo se constatou que Debbie perdeu a vida porque alguém a estrangulou e que também havia sinais de abuso. Tanto os pais de Debbie quanto as pessoas que moravam na cidade ficaram completamente chocados com aquilo. Em momento algum, isso passou pela cabeça deles. Eles consideravam a cidade um lugar seguro, pacato, e por isso ficaram totalmente abismados. Os investigadores acreditavam que alguém do bairro era o responsável por aquilo. Eles então começaram a observar os habitantes locais. Eles queriam encontrar algum suspeito, queriam olhar se alguém se comportava de maneira diferente, pois provavelmente a pessoa que fez aquilo conhecia a Debbie, ela tinha alguma confiança para ter ido em silêncio, para não ter feito nenhum barulho, já que nenhum dos vizinhos escutaram nada ou notaram qualquer movimentação estranha. Os detetives interrogaram muitas pessoas que viviam próximo a Debbie, algumas pessoas de sua própria família também. Eles não conseguiram descobrir nenhuma pista sólida, administraram centenas de exames de polígrafo e interrogaram inúmeras pessoas de interesse. Porém, apesar de tudo isso, eles não conseguiram evidências suficientes para nomear qualquer suspeito e por isso, algum tempo depois, o caso dela acabou esfriando e foi arquivado. Os investigadores deram uma nova olhada nesse caso somente alguns anos depois.
Em 2003, eles conseguiram alguns itens de evidências para testes forenses avançados, usando essa tecnologia que não estava disponível na época em que tudo ocorreu. Eles foram capazes de desenvolver um perfil de DNA do suspeito, porém, embora esse perfil tenha sido submetido a um banco de dados nacional, até o momento não houve nenhuma correspondência. Mas alguns anos depois, em 2013, esse caso foi reaberto novamente. Alguns investigadores decidiram coletar amostras de DNA de muitos homens que foram considerados suspeitos na época. Porém, assim que o resultado saiu, esses homens foram finalmente descartados porque o DNA deles não era compatível. Em uma entrevista que a mãe de Deb deu, ela falou com um jornalista e disse: "Quando ela estava conosco, acho que fizemos um trabalho muito bom com ela, pois tínhamos orgulho dela. Hoje em dia, nós vamos a formaturas, casamentos, eventos familiares e nos perguntamos: como seria a vida se tivesse sido diferente? Você nunca passa disso e precisa saber o que aconteceu. Alguém por aí tem respostas, tem pistas e podem nos ajudar. Eu quero que essa pessoa seja julgada. Eu preciso muito saber quem foi." Como vocês já puderam perceber, infelizmente, até hoje o caso de Deb não foi concluído. A família dela ainda busca por justiça, eles querem muito saber quem foi o responsável por aquilo. Apesar do DNA já estar no banco de dados, essa pessoa ainda não apareceu, mas eu creio do fundo do meu coração que essa pessoa vai aparecer algum dia e eles finalmente vão conseguir essa resposta que tanto precisam. O pai de Deb faleceu em 2020 sem respostas. Parece que depois de alguns anos, ele e sua esposa tiveram mais filhos, tiveram netos também, e que eles viveram sua vida muito bem, apesar de tudo isso que aconteceu. Obviamente, eles não viveram 100%, mas conseguiram seguir suas vidas. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você já conhecia ele ou não, você acredita que foi alguém do bairro de Deb quem fez tudo aquilo? Você acha que era alguma pessoa que estava de passagem, que a viu e decidiu fazer o que fez? Coloca aqui que eu quero muito saber a sua opinião, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like também para me ajudar. Não saia daqui sem ver se você ainda está inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Me segue lá no Instagram, @marissa.neves, porque todas as vezes que sair vídeo aqui, eu estou lá avisando para vocês no mesmo horário, tá bom? Quero lembrar vocês que temos vídeos aqui 3 vezes por semana. A maioria das vezes é segunda, quarta e sexta, e eu espero vocês aqui para um próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.